Olá, bem-vindos à unidade 3 do nosso curso de Teoria Literária. Nessa unidade, nós entraremos definitivamente dentro da explicação dos gêneros literários. Se eu expliquei o que significam esses gêneros na unidade 2, na unidade 3 entraremos em dois especificamente, que é o gênero narrativo, a evolução do gênero épico, teorizado lá por Aristóteles há tantos e tantos anos atrás, e o gênero dramático, que, como sabemos, tem a relação direta com o teatro. Começamos, então, a nossa viagem dentro do gênero narrativo. O gênero narrativo é aquele que está mais presente em nossa vida, e toda história contada por nós tem um pouco do gênero narrativo. Explico, primeiramente, da onde vem esse conceito e trago um dos maiores teóricos sobre a discussão de narratividade dentro da literatura mundial. O Gerard Genet, que vai falar em seu livro Discurso da Narrativa, 3 aspectos que apresentam esse gênero específico. O primeiro delas, ele coloca que é um discurso oral ou escrito que assume a relação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos. Repare que ele também leva em consideração que a questão do discurso oral é aquilo que eu conto. Então, o que eu conto ao outro, ou que eu escrevo, e que tenha uma série de acontecimentos, de ações ocorrendo, é o que eu posso chamar de narratividade. E essa narratividade, ele também define, pelo segundo ponto, da seguinte maneira: é uma sucessão de acontecimentos, reais ou fictícios, que constituem o objeto desse discurso, e as suas diversas relações de encadeamento, de oposição, de repetição, etc. E quando ele fala do objeto desse discurso, ele já está levando em consideração a concepção de que precisam de pessoas dentro dessas ações para que, quando se conte, tenha algo concreto. E, ao mesmo tempo, quando ele fala desse objeto pelas pessoas, por aqueles que estão envolvidos dentro da história contada, ele também está pensando em quem leva o discurso, quem é que narra essa história. A terceira concepção que Gerard Genet nos deixa sobre o discurso da narrativa é a seguinte: narrativa designa ainda um acontecimento. Consiste em que alguém conte alguma coisa. O ato de narrar é tomado em si mesmo. Então, aqui ele já deixa claro que precisamos de uma pessoa que nos conte aquela história. E essa pessoa pode ser em texto, pode ser em modo oral, mas tem sempre uma sequência de ação contada por essa pessoa em que envolvam personagens. Todos esses pontos que eu levantei através das 3 concepções do Gerard Genet chegam nos elementos da narrativa. São eles que compreendem qualquer gênero textual que tenha relação com o texto narrativo. Os gêneros, os elementos da narrativa, então, são espaço. A gente precisa de um espaço onde a ação ocorra. O tempo. A gente precisa saber em que momento que essa ação está ocorrendo. Passado, presente, futuro. Os personagens, que são eles que vão sofrer as ações contadas dentro de uma concepção de enredo. Porque se tem uma sequência de acontecimentos, essa sequência de acontecimentos é um enredo que compreende a história. Sem um narrador, sem alguém para nos contar essa história, ela não existe. Por isso, a narrativa depende de quem conta, seja em primeira pessoa, quando ele é o próprio personagem do fato, seja em terceira pessoa, quando ele tem um distanciamento do fato, para que compreendamos ele inteiramente. Sem esses 5 elementos da narrativa, não temos um gênero narrativo. E é interessante a gente pensar que isso cabe para a literatura, quando a gente olha para um romance. Um grande romance precisa ter espaço, tempo, personagem, enredo e narrador, mas também para quando a gente olha para uma novela na televisão, um filme que a gente assiste no cinema, ou uma série que a gente assiste nos streams da vida. Todos eles precisam, tanto série, quanto filme, quanto a novela, precisam de espaço, tempo, personagens, enredos e um narrador definido. Senão a gente não embarca nessa história que vai ser contada. Todos eles são textos narrativos. Por isso, para finalizar o texto narrativo, eu chego com a seguinte confirmação. Texto narrativo é um tipo de texto que esboça ações de personagens num determinado tempo e espaço. Se a gente não souber em que tempo e que espaço está ocorrendo as ações daquele personagem, a gente não entra nessa história. Nele são narrados, então, contados
por um narrador, precisa da figura do narrador, alguns fatos e acontecimentos com uma ordem sequencial. Se não houver uma ordem sequencial dessas ações, a gente não embarca nela. Por mais que seja uma ordem moderna, que coloque como quebra-cabeças, em algum momento a gente tem que encaixar todas as peças para fazer um sentido. É assim que se compreende o texto narrativo, um dos primeiros gêneros, dos gêneros mais importantes e mais praticados dentro do fazer literário. O segundo gênero que eu trago para vocês, então, é o gênero dramático, que, como a gente já sabe, a concepção dele está no teatro. É aquele texto escrito para ser encenado. A gente vai ver que os próprios elementos da narrativa aparecem no gênero dramático. A diferença é que o narrador desse texto não está ali apresentando diretamente. É a própria personagem que nos apresenta suas ações. Dentro do gênero dramático, a gente tem que fazer uma definição de como se ler esse texto de duas formas. O texto principal, então quem pega um texto dramático na mão, vocês precisam saber que tem duas formas de se ler. Tem o texto principal, onde a gente vai ter a fala dos atores, e essa fala dos atores pode ser construída por três caminhos básicos. O primeiro é o diálogo, então a gente vê demarcadinho ali a fala de cada personagem, construindo um diálogo que, se no texto está de um modo, a gente sabe que é construído para a encenação. Então, a gente imagina como será feito dentro de um palco, para um público específico. O monólogo, quando a gente não tem esse diálogo de dois ou mais personagens, mas sim um que nos conta a sua história. Muito parecido com a estrutura que a gente viu do narrativo quando é primeira pessoa, só que aqui no monólogo ele olha para o público, ele tem que pensar que tem um público visualizando o que ele vai nos contar. A terceira parte do que a gente chama de texto principal, que são as falas dos atores dentro do gênero dramático, são os apartes. E os apartes são sempre comentários de um personagem para o público, como se ele fizesse uma ponte entre o que está sendo contado no palco e o que o público está recebendo. Ele faz esse caminho, o meio deste caminho, como um interlocutor. Ele não é nem os personagens que estarão no diálogo ou criando o seu próprio monólogo. Ele é alguém que faz a ponte. E que isso a gente vai ver que tem lá desde os arautos da estrutura do gênero épico, das tragédias, das comédias. É bem antigo essa estrutura também. No caso do texto secundário, a gente chama elas de didascálias ou rúbricas, que é onde você tem marcações, geralmente elas se encontram no texto entre parênteses, que fala o que vai acontecer na cena. Porque se a gente tem a fala, a gente tem que ter as marcações secundárias para saber como que tem que se posicionar o ator, como que vai ser a iluminação, o cenário, porque antes de qualquer coisa, o gênero dramático, ele tem como foco a encenação, tem como foco um palco. Então, as marcações de palco precisam aparecer também no texto. E isso vem nos textos secundários. E daí a gente tem sempre ali uma marcação para quem vai montar, seja o diretor, para quem visualiza sem estar dentro de um teatro, para ver que é o leitor que receberá essa marcação e tentará visualizar como se constrói isso dentro de uma cena de palco. E aí também marcações para o encenador, para quem vai construir o cenário, para quem vai construir a iluminação. Tudo isso está marcado nas didascálias, nesse texto secundário, que ele sempre vem isolado. Ele não é nem o diálogo, ele não é nem o monólogo, nem os apartes. Nada que seja fala dos atores, que representam a sua própria ação. Os textos secundários são marcações para quem quiser montar essa peça ou para quem quer visualizar como ela seria num palco. Finalizo, então, a minha reflexão sobre texto dramático com a seguinte confirmação. Texto dramático é um tipo de texto que visa reproduzir acontecimentos, novamente, ações, situadas em um tempo e em um espaço definidos. Repare que os elementos da narrativa têm que aparecer aqui também, porque se você não souber o tempo que está acontecendo na peça, nem o espaço, você não embarca na história contada pelas personagens. Representados pelos personagens que vivenciam as experiências vistas. Tem que ter ação, tem que ter personagem dentro de um tempo e um espaço. A diferença é que quando a gente vê no gênero narrativo, isso está colocado no texto como uma história contada. O narrador faz esse trabalho. No caso do texto dramático, quem faz esse trabalho são os próprios atores representando aquilo que está sendo contado. Esse é, então, nossos dois caminhos para pensar texto dramático, texto narrativo da unidade 3. Até!